filme que eu assisti é Um Homem de Sucesso. O filme, pelo que eu vi ali, é de 2022 e eu fui olhar o nome dos atores e eu percebi que o nome é russo, então eu acredito que é um filme russo. No filme, conta a história de um empresário muito bem sucedido que ele recentemente ele tinha metido o pé, metido as caras, dado um passo maior que as pernas e ele deu certo. Porque ele fez algo que a maioria não faz, ele foi para cima, ele deu certo. E ele começou a prosperar e ele tinha uma casa na cidade e outra casa no campo. E ele foi passar uns dias na casa de campo, foi com a esposa convidou mais duas amigas, ali eles estavam se divertindo, tomando seu vinho, fazendo um churrasco, uma coisa bem bacana, bem descontraída, uma socialzinha bem legal, e jogaram um pacote de lixo dentro do quintal. Aí a dona da casa pega o pacote de lixo, abre o portão e vê um camarada indo embora. Aí ela, ei, 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 você jogou o lixo na minha casa? Ele, eu joguei, minha mulher mandou jogar o lixo na rua, eu achei essa casa aí, joguei. Aí ela começa a brigar com ele. Aí ela vai brigando com ele e reclamando, e as amigas dela também começam a xingá-lo. E ele tá muito bêbado. E ele é muito mal encarado também. Ele é como se fosse aqueles camarada que ele parecia alguma coisa do mal. Ele é muito muito mal encarado. Você vê que ele tem cabelo, mas ele corta careca. Mas você vê o desenho assim, ele tem cabelo. E ele tem uma cara de malvado e de criminoso, a cara dele. E aí chega as meninas chamam o marido dela, esse tal empresário bem-sucedido, e ele chega lá. Quando ele chega lá, a esposa dele fica mais confiante e vai pra cima do cara assim, com a cara assim, ele dá um tapa na cara da mulher. O empresário pega e abraça a esposa e fala, vai para dentro, e você vai embora, fala para o bandido lá, pro vizinho, né? E vai embora, vai embora. E aí a esposa entra, mas já entra diferente. A esposa era cheia de amor, a esposa fica diferente e vão passando. Aí depois as amigas vão embora, vai passando os dias, ela continua ali meio emburrada, tal. Aí ela, pô, mas você não fez nada. O cara me bateu, você não fez nada. A partir daí começa o inferno astral na vida desse homem. Ele não consegue reconquistar a esposa não confia mais nele, porque ele não fez nada. Ela, aí um outro dia ela vai estar conversando com as amigas e ele vai estar ouvindo a conversa e ela está falando, eu só esperava uma atitude mais viril da parte dele, porque ele fez tudo isso aí, não reagiu. E aí ele começa a ouvir, começa a perceber a diferença da esposa dele. Eu acredito que na vida de um homem, a maior das humilhações é ver a própria esposa sofrer na mão de alguém, ser agredida e não poder fazer nada por medo ou porque não é de briga, porque não é da natureza dele, que ele resolve de outras formas, resolve as coisas só na justiça, ou com polícia, ou com o que for, mas é humilhante para o homem. E eu lembro quando eu fiz boxe, o instrutor ele sempre dava um exemplo por que deveria aprender aquele golpe, principalmente o cruzado de direita. Por que tem que aprender direitinho? Aí ele dava o exemplo. Porque se mexer com a sua esposa na rua,
você sabe se defender, você sabe defender sua esposa. Aí ensinava o gancho, aí ensinava o direto. Aí, por que que você deve aprender? Por que que se mexerem com a sua esposa, com a sua filha, você tem como defendê-las? Aí o, o exemplo era sempre esse. E no filme mostra o quanto um homem ele é humilhado quando vem o outro e agride um ente familiar. E esse homem entrou num poço, numa depressão profunda, e ele sonhava várias formas de agredir o cara. Então, toda vez que ele estava agredindo o cara, ele não estava agredindo o cara, era um sonho. Então ele sonhava dando chute, joelhada no estômago, um direto no meio da cara. Ele sonhava com essas coisas, sonhava até que o cara morria com o golpe. E aí eu lembrei também que o leão é uma farsa, porque não é ele que caça, não é ele que levanta ali para ir atrás da caça. E ele fica deitado, dormindo, barrigudo. E quando ele come, ele fica com uma barriga gigantesca, deitado, dormindo. E é o chefão, né? E aí eu estava assistindo o Reino Animal, aí o locutor falou: agora você vai ver porque o leão é, é o rei. Aí aparecem dois leões querendo tomar aquela família, querendo roubar o reinado do leão que é o chefe ali. Aí, quando chegam esses dois leões, o leão gordo, que só fica deitado, levanta e luta contra esses dois leões e põe eles para correr. Então ele fica guardando a energia para o dia que for preciso ele mostrar porque ele é o leão. E aí eu lembrei disso e vi que esse homem, ele não é um leão, ele é um homem. E ele tinha medo do cara. Aí ele leva um amigo até lá para poder brigar com esse cara. Que esse amigo queria, porque queria brigar com o cara. Aí quando esse camarada chega para dar uma lição no vizinho, esse vizinho era muito bom de briga e ele moeu o cara na porrada e ainda fez ameaças para ele. Vamos nos acertar aqui. Você não mexe mais comigo, não vá atrás de mim. Estamos acertados? Aí ele no chão, ele já foi caindo no chão, sem encostar nele. Ele, tá tudo certo, tá certo. E aí piorou a situação. Aí eles voltam para a cidade. Na cidade, o vizinho de cima está enchendo o saco. Quando eles vai lá para pedir para parar, ele toma um soco no nariz. É a segunda humilhação na vida dele. Aí a esposa dele ajudava ele a lavar o nariz que estava sangrando. E ele, naquele dia, ele mudou. Ele pega uma arma que ele comprou, que não era de verdade, era uma arma de spray de pimenta. Nem para isso ele tinha coragem de usar uma arma verdadeira. Ele tem uma arma igualzinho uma original, só que é de spray de pimenta. E ele vai na rua e ele apavora um monte de gente. Ele volta para casa. Colocaram ele para correr na rua. Ele volta para casa como se tivesse sido um curso intensivo. Essa manobra que ele fez na cidade. E aí ele fala, vamos voltar para o campo. Aí volta para o campo. Aí chegando... e ele vai para o serviço. No serviço tinha um funcionário que dava muito trabalho. E ele não tinha coragem de demitir. Naquele dia ele demite o funcionário. Chega em casa, faz amor com a esposa dele. A esposa pediu para parar porque ele estava sendo muito agressivo. Vamos para o campo. Ele manda, vamos para o campo. Aí ele volta lá para o campo, aí chega lá. Ele não conseguia pôr a esposa dele para correr junto com ele. Nesse dia ele ordena que ela corra junto com ele